Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os ascrocitomas difusos e os oligodendrogliomas grau 2 da Classificação Internacional de Tumores do Sistema Nervoso Central da OMS. Esses tumores caracterizam-se radiologicamente por apresentar um hipossinal em T1, um hipersinal em T2, um isossinal ou hipersinal no FLAIR. Na espectroscopia, eles apresentam um pequeno aumento da relação colina-creatina, e como eles não apresentam necrose, eles não apresentam picos de lipídio nem de lactato. Observando, você vê normalmente um aumento do volume dos giros ou da área do cérebro acometido, com pouco edema ao redor. Alguns deles, como os oligodendrogliomas, podem apresentar algumas calcificações, discreto reforço com contraste e um aumento da perfusão, sem que isso implique num aumento da malignidade do tumor. Em alguns casos, nós podemos observar esse fenômeno, onde observamos um hipersinal no T2 e no FLAIR um hipossinal com esse halo de hipersinal. Esse sinal é característico dos ascrocitomas difusos e DH mutados, um P19P não codeletado. E esse sinal se chama mismatch. Os tumores do sistema nervoso central, quando comparados às outras neoplasias, são tumores raros. E os ascrocitomas difusos e os oligodendrogliomas são mais raros ainda. Segundo o CBTROS, que é o principal centro de registro de tumores do sistema nervoso central dos Estados Unidos, ocorre em média de 2.200 a 2.300 casos por ano. E esses casos correspondem a cerca de 2,7% de todos os tumores primários do sistema nervoso central. Então, eles são tumores originados da glia, das linhagens de células ascrocíticas e células oligodendrocíticas. A glia ela é formada pela macroglia e microglia. A microglia ela provém do mesoderma do embrião. E ele é representado aqui nessa figura por essas células em formas de bastão, com esses prolongamentos irregulares. E eles fazem parte do sistema mononuclear fagocitário, são os macrófagos do sistema nervoso central. Eles são estimulados por estímulos inflamatórios, vasculares, infecciosos ou degenerativos. A macroglia ela provém do neuroectoderma, do tecido embrionário. E elas são representadas aqui pelos oligodendrócitos, pelos ascrócitos e pelas células ependimárias. Os ascrócitos são essas células aqui, como o próprio nome diz, em forma de estrela, que emitem esses prolongamentos, que são chamados também de pés sugadores, que se ligam aos dendritos, aos axônios e especialmente na parede dos vasos sanguíneos. Eles são responsáveis pela concentração, pela concentração de água e íons no interstício, pela manutenção pela manutenção da homeostase. Eles contribuem para a formação e transmissão das sinapses e eles também fazem parte da barreira hematoencefálica. Os oligodendrogliócitos emitem aqui esses prolongamentos que funcionam como um envelope dos axônios, formando a bainha de mielina. Eles contribuem pela transmissão do impulso nervoso saltatório e também eles fornecem lactato para os neurônios em situação energética crítica. As células ependimárias são essas células pequenas que revestem os ventrículos.
e eles funcionam como uma barreira física entre o líquor e o tecido cerebral. Além disso, elas contribuem para a formação do líquor, para a movimentação do líquor, através do batimento desses cílios na sua superfície. E elas também secretam para a região subependimária uma série de fatores tróficos e quimiotáticos que orientam o crescimento, a divisão e a migração das células gliais no período embrionário e também na fase adulta. Aqui nessa visão tridimensional artística, nós podemos ver a distribuição dessas células. Apesar de serem células pequenas, as células da glias compõem a maior parte das células do tecido nervoso central. Admite-se que cerca de 10 células da glias correspondem a um neurônio e que essas células correspondem a 50% da massa encefálica. Então, elas são responsáveis pela manutenção da homeostase do tecido cerebral e também pela formação estrutural do tecido, pela manutenção da coesão desse tecido. E como eu disse, esses tumores são tumores considerados grau 2 da OMS. O que isso quer dizer? Que são tumores que apresentam um pequeno aumento do número de celularidade, algumas atipias, não apresentam proliferação microvascular e também não apresentam necrose. Aqui nesse corte histológico, a gente consegue ver um ascrocitoma fibrilar típico. A gente observa aqui que as células tumorais elas apresentam um volume de forma variada, algumas delas são multinucleadas, núcleos com formato irregular e alguns deles com figuras de mitose. Notem que a vascularização é fina e delicada e não há áreas de necrose. E esse aumento discreto do número de células se encontra sobre um fundo fibrilar, que na verdade são os prolongamentos desses ascrócitos. Em alguns casos, a gente pode ver aqui essas células conhecidas como células gemistocísticas, que são essas células com formato globoide, um núcleo excêntrico e algumas vezes multinucleadas. Os ascrócitos gemistocísticos reacionais nunca apresentam mais que 2 núcleos. Nesse outro corte histológico, nessa lâmina, nós podemos ver o aspecto de um oligodendroglioma. Note que ele é formado por uma camada de células sobrepostas, com uma aparência monótona, células arredondadas, com citoplasma escasso, alguns deles vaculados, dando esse aspecto em ovo frito, que a gente pode observar um pouco melhor nessa lâmina com um aumento maior. Note que pode apresentar também algumas calcificações e que os vasos também são finos e delicados e não têm proliferação microvascular. Esse aspecto em ovo frito, na verdade, se deve a um artefato da fixação. A demora para a fixação do material faz com que haja uma falha na bomba de sódio e potássio, as células começam a acumular líquido, água dentro delas, e ela assume esse aspecto vaculado. Isso não pode ser observado nas lâminas de congelação. E qual o processo que leva à formação desses tumores? Esse processo é conhecido como tumorigênese, que nada mais é que a sequência de eventos, de alterações moleculares e genéticas que fazem com que uma determinada célula com capacidade proliferativa perca o controle de divisão celular e assuma um fenótipo tumoral. O que ocorre, na maioria das vezes, de uma forma bem simplificada, é a perda de genes supressores de tumores ou a amplificação ou mutação
num proto-oncogênese, que são genes que controlam, em situações normais, a divisão das células. No sistema nervoso central, as células que têm capacidade proliferativa são essas células multipotentes, ou stem cells, e as células progenitoras. As células progenitoras de neurônios, as células progenitoras de ascrócitos e as células progenitoras de oligodendrócitos. Então, uma dessas células, ao invés de sofrer o processo de diferenciação normal, elas podem sofrer uma mutação oncogênese e levar à formação de um clone de células tumorais. Admite-se que sejam necessárias de 4 a 7 mutações oncogênicas para dar origem a esse clone de células tronco-tumorais. Com o passar do tempo, essas células que sofreram as mutações, elas tornam-se geneticamente instáveis e tendem a sofrer mais mutações. Sobre o efeito do microambiente tumoral, o efeito de tratamentos como cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, ocorre uma seleção dessas células tumorais, selecionando aquelas que são mais adaptadas ao meio ambiente, fazendo com que o tumor vá crescendo de uma forma cada vez mais agressiva e mais resistente. Aqui nessa figura nós podemos observar um modelo da formação de um glioblastoma em rato. Admite-se que no rato, assim como no ser humano, existe uma camada de células germinativas localizadas no embrião e também nos adultos, nessa zona subventricular, com capacidade proliferativa, que são as stem cells, as células amplificadoras em trânsitos e as células progenitoras gliais, que em circunstâncias normais vão dar origem aos oligodendrócitos, ascrócitos e neurônios, em toda a massa encefálica. Sob determinadas circunstâncias, essas células com capacidade proliferativa, elas podem sofrer mutação oncogênica e levar à formação de um glioblastoma. Nesse caso, a mutação oncogênica foi a perda do cromossomo P do gene P53, que é um gene supressor de tumor clássico, ou a amplificação do gene EGFR. E como é que atualmente a gente classifica essas neoplasias? As duas últimas classificações da OMS, de 2016 e 2021, são classificações integradas e que se baseiam nos aspectos histológicos e cada vez mais nas alterações moleculares. Na classificação de 2016, a OMS recomendava análise da histologia para caracterização histológica e gradação desses tumores, associados com a pesquisa de pelo menos 3 alterações moleculares pela imunohistoquímica, que é a mutação IDH1, a mutação ou perda da expressão do gene ATRX e a mutação da histona H3K2K27M. Por essa classificação, a presença de proliferação microvascular e necrose determinava o diagnóstico de glioblastoma, que depois era classificado de acordo com seu status IDH, isso é, um glioblastoma IDH selvagem ou um glioblastoma IDH mutado, que não está representado aqui nessa figura. Os oligodendrogliomas, eles eram caracterizados pela presença da mutação IDH1 e pela presença da codeleção 1p19q, que podia ser avaliada pelo sequenciamento genético, pelo FISH, ou pela imunohistoquímica para a mutação ATRX e P53, que definem a linhagem ascrocítica e que são mutuamente excludentes da codeleção 1p19q.
Acontece que a mutação P53 e a perda da expressão da TRX, que define os ascrocitomas, está na imensa maioria das vezes associada à mutação IDH1. Então ficava aqui um grupo de tumores ascrocíticos IDH selvagem, que a gente costumava recomendar a pesquisa da mutação IDH2 por sequenciamento genético. Se realmente ele fosse um IDH selvagem, era recomendado um tratamento mais agressivo para esses tumores, porque ele se comportava como um glioblastoma. Na classificação atual, essa denominação desapareceu, juntamente com a denominação de glioblastoma IDH mutado. Hoje, então, a gente tem 3 entidades distintas de glioblastomas difusos no adulto. O ascrocitoma IDH mutado, que depois a gente classifica como grau 2, grau 3 e grau 4 da MS. O grau 4 corresponderia, então, àquele glioblastoma que a gente costumava dizer secundário. O oligodendroglioma IDH mutado, um P19Q codeletado, semelhante à classificação anterior, e o glioblastoma IDH selvagem, que na verdade une o glioblastoma IDH selvagem com esse grupo de ascrocitomas aqui, que a gente costumava recomendar a pesquisa das outras mutações IDH, devido à perda dessa correlação da mutação P53 e a TRX junto com o IDH. Então, agrupou esses tumores todos num grupo só, ficando a classificação um pouco mais simples. Aqui, só para a gente se atualizar, eu vou ressaltar um pouquinho as modificações, as principais modificações que ocorreram na última classificação, publicada em junho de 2021. A primeira grande modificação é que os gliomas passaram a ser divididos em gliomas do tipo adulto e os gliomas do tipo pediátrico. Os gliomas do tipo pediátrico foram divididos em gliomas de baixo grau e gliomas de alto grau. Os gliomas do tipo adulto, então, agora a gente, como eu mencionei, a gente passou a ter 3 entidades diferentes: o ascrocitoma IDH mutado, o oligodendroglioma IDH mutado, um P19Q codeletado, e o glioblastoma IDH selvagem, um pouco mais simples até que na classificação anterior. O ascrocitoma pilocítico, o xantoascrocitoma, o ganglioglioma seco e o ganglioma cordoide passaram a ser agrupados aqui nesse grupo de tumores chamados de gliomas ascrocíticos circunscritos, seguidos da devida graduação pela OMS. Então, para finalizar essa parte, eu resumi aqui as principais alterações da nova classificação de tumores. Primeiro, então, eles passaram a ser divididos em tipo adulto e tipo pediátrico, indicando que eles ocorrem preferencialmente nessa faixa etária, mas não exclusivamente. Segundo, a graduação da OMS passou a ser indicada em números arábicos e não mais em números romanos, para evitar erros de topografias. E agora, como eu mencionei, a gente tem 3 perfis de gliomas difusos no adulto: o ascrocitoma IDH mutado, grau 2, 3 e 4, o oligodendroglioma IDH mutado, um P19Q codeletado, grau 2 e grau 3, e o glioblastoma IDH selvagem. Os glioblastomas agora eles podem ser diagnosticados no contexto de proliferação microvascular ou necrose, ou na presença de alguma dessas alterações genéticas, como, por exemplo, a mutação do promotor FET, a amplificação do gene GNFR, ou a alteração no número de cópias cromossômicas, como, por exemplo, o ganho do cromossomo 7 ou a perda do cromossomo 10.
A deleção homozigótica do gene CTKN2A ou B, em qualquer circunstância, mesmo na ausência de proliferação microvascular e necrose, conferem a gradação grau 4 da OMS. Bom, agora vamos falar um pouquinho do manejo desses doentes. Quando a gente tem um caso desses, o que a gente deve fazer? A gente observa, precisa fazer biópsia, resseca direto, quais são os exames necessários? A gente vai precisar fazer radioterapia, quimioterapia? Qual o melhor momento para essas intervenções? Aqui nós podemos observar um paciente portador de um exame bastante sugestivo de um ascostoma difuso, ou um glioma de baixo grau. É uma paciente de 18 anos, ela tem convulsões há 5 meses, sendo que no segundo episódio ela entrou em estado de mal epilético e ela apresenta essa lesão aqui. O que fazer? Muitos aqui só observariam, alguns talvez fariam uma biópsia, e a conduta que a gente acha mais adequada atualmente é tentar uma remoção total dessa lesão. E a gente vai embasar essa nossa informação mais adiante. Essa paciente, ela foi tentada fazer uma biópsia em um outro serviço. Na primeira cirurgia, não conseguiram atingir a lesão e ela foi submetida a uma nova tentativa de ressecção, onde houve uma ressecção parcial da lesão, um pouco mais de 50%. E aí essa paciente foi encaminhada ao exército. Ela tinha aqui, na época, um diagnóstico de glioma difuso de baixo grau com um fenótipo ambíguo. Quer dizer, naquela época, somente com os achados histológicos, não foi possível determinar se era um oligodendroglioma ou um ascrocitoma. Na época, a gente propôs para a paciente uma remoção total da lesão, fato que a paciente não concordou, pois ela já tinha sido submetida a 2 procedimentos cirúrgicos. Então, ela foi submetida a uma terapia adjuvante com quimioterapia e radioterapia. Primeira lição importante: esses são tumores raros e eles devem ser tratados em hospitais especializados e por cirurgiões experientes. Apesar de parecer uma cirurgia simples, é uma cirurgia bastante delicada e que pode envolver uma morbidade significativa numa paciente jovem. E uma remoção completa desse tumor poderia postergar o uso da quimioterapia e radioterapia. Então, esse é o segundo conceito importante. Pacientes de baixo risco, a gente está autorizado só a observar, sem fazer terapia adjuvante. Pacientes de alto risco, a gente propõe uma terapia adjuvante imediata. E que são pacientes de alto risco? Os pacientes de alto risco são aqueles pacientes com mais de 40 anos e os pacientes que foram submetidos a qualquer ressecção diferente da ressecção completa. Esse outro caso, um caso semelhante, um paciente jovem, com crises epiléticas, uma crise bem controlada, 5 episódios de crise aqui, num período de 4 anos, vinha fazendo acompanhamento no serviço externo, somente com exames de imagem, sem nenhuma proposta de ressecção cirúrgica ou biópsia. Esse paciente apresentava, na época, queixa de alterações cognitivas, principalmente relacionadas à atenção, à capacidade de tomada de decisões e da memória de trabalho. Como o paciente já vinha sendo acompanhado, a gente até chegou a propor para ele uma cirurgia para uma tentativa de remoção desse tumor, mas o paciente também não concordou. Então a gente manteve o acompanhamento com exames seriados por ressonância magnética a cada 3 ou 4 meses. E olha só o que aconteceu. Esse tumor foi crescendo. Segunda lição importante.
essas neoplasias não são estáticas, elas crescem. Admite-se que elas cresçam em extensão de 4 a 5 milímetros por ano. Quanto maior o volume do tumor e quanto maior a velocidade de crescimento do tumor, pior o prognóstico do doente, menor o tempo de sobrevida e menor o tempo livre de doença. Isso são fatores de riscos independentes. E também, quanto maior o tamanho do tumor, mais difícil a gente fazer uma ressecção completa e maior o risco desse paciente apresentar um déficit neurológico. Observe aqui um crescimento considerável do tumor no período de 5 anos. Nessa ocasião, então, a gente propôs a remoção cirúrgica desse tumor e o paciente concordou. Nessa fase, a gente precisa fazer um estudo funcional individualizado, pessoal de cada paciente. E a gente faz isso no período pré-operatório e no período intraoperatório. Nesse caso, a gente fez uma cratografia para demonstrar a relação com as estruturas ou as áreas motoras, um BOLD, ou ressonância magnética funcional, para demonstrar a relação com as áreas de linguagem, e fizemos uma remoção cirúrgica com o paciente acordado, com monitorização intraoperatória. E esse aqui é o resultado. A gente conseguiu uma boa ressecção de tumor, um volume bastante considerável. Essa sequência de imagem aqui favorece um pouco ao cirurgião, mas obviamente não foi uma remoção cirúrgica completa. O diagnóstico veio com oligodendroglioma, histologicamente, IDH mutado, grau 2. Por que eu coloquei esse ponto de interrogação? Porque pela definição a gente precisaria ter aqui a pesquisa da codeleção em P19Q, que definiria para a gente se realmente isso daqui é um oligodendroglioma. A outra coisa é que, lembra que eu falei que o ATRX e a mutação P53 são excludentes da codeleção P19Q? Pois bem, é que eles estão pouco expressos, eles não estão hiperexpressos. Então, o patologista considerou que esse diagnóstico de oligodendroglioma se aplicaria menor ao caso. Mas mesmo com todos esses recursos atuais, existem alguns casos que a gente ainda fica em dúvida e é difícil de caracterizar. Esse paciente, então, foi submetido a um tratamento adjuvante, porque não foi uma ressecção completa. Ele fez aqui a radioterapia, e nesses casos a radioterapia é em baixa dose, então a gente utiliza 40 a 54 grays, e a técnica utilizada é a 3D com intensidade modulada, ou seja, IMRT, seguido no nosso serviço por quimioterapia pelo esquema PCV. Entretanto, existem outros serviços e não existe nenhum estudo que demonstre que um tratamento é mais eficiente que o outro, utilizando a temozolomida por 6 meses ou a temozolomida por 12 meses, com a vantagem de ser um tratamento menos tóxico. Alguns serviços também propõem, antes do início do tratamento de quimioterapia, a pesquisa do status de metilação do gene MGMT. Então, após a terapia adjuvante, esse paciente mantém segmento, já está no nono de segmento, sem recidiva radiológica ou clínica. Ele mantém apenas aquelas alterações cognitivas que ele já se queixava anteriormente, sem sinal de piora funcional. Esse outro caso, nós temos uma situação parecida. Uma pequena lesão no giro frontal superior, próximo
ao giro pré-sacral ou área motora da mão. Paciente aqui jovem, com crises motoras no braço direito. Outra lição importante: esses pacientes são sintomáticos. Acredita-se que 70% desses pacientes apresentam crise epilética e em torno de 80% alguma alteração cognitiva, especialmente relacionados à atenção, a funções executivas, principalmente em memória de trabalho, cognição social, alterações emocionais e de humor. A gente observa aqui a lesão pequena, acometendo praticamente um giro, e a pergunta aqui é: por que não operar esse doente? A gente pode conseguir uma remoção total dessa lesão e evitar a progressão dessa doença, tendo que operar esse doente em uma situação pior mais adiante. E é isso que foi feito. Eu não vou repetir aqui, mas a gente fez todos aqueles parâmetros básicos que a gente conversou, faz um mapeamento funcional pré-operatório, um mapeamento intraoperatório, usa todos os recursos possíveis para a gente fazer uma ressecção segura. E aqui está o resultado. Uma boa ressecção, que na época o pessoal considerou como uma ressecção completa. Eu acredito que talvez, difícil dizer que aqui não tenha tumor, mas de qualquer forma era um paciente jovem, com um perfil molecular favorável, um oligodendroglioma IDH mutado, um P19Q codeletado, grau 2, foi considerado um paciente de baixo risco e ele foi sendo acompanhado com exames de imagem. E olha o que aconteceu 4 anos depois. O paciente apresentou uma recidiva local, agora um pouco mais extensa e um pouco mais profunda. Propomos um novo tratamento. No caso da recidiva, quando o paciente não foi irradiado ou não fez quimioterapia, a gente pode oferecer essas modalidades, isoladas ou em conjunto, e também a gente pode oferecer uma reoperação. E foi isso que a gente fez, uma nova cirurgia. E aqui está o resultado. Mesmo princípio anterior, mapeamento funcional, pré-operatório, intraoperatório, e veja só, nessa segunda cirurgia foi possível a gente remover uma porção mais ampla do tumor. Outra lição importante: o cérebro tem neuroplasticidade. Uma região que na cirurgia anterior a gente não conseguiu remover, nessa cirurgia a gente conseguiu. Veja bem, aqui a gente até invadiu um pouco o giro pré-sacral, sem causar déficit para o doente. E olha só outra coisa que aconteceu. O paciente teve uma progressão histológica. Um tumor oligodendroglioma grau 2 se transformou num oligodendroglioma anaplásico grau 3. Então, essas lesões, elas não são lesões benignas. Elas são, na verdade, lesões pré-malignas. E quanto antes a gente removê-la ou tentar estabilizar o crescimento dessas lesões, melhor vai ser o tempo de sobrevida do doente e melhor vai ser o tempo livre de doença. Esse outro caso, um paciente aqui com uma lesão pequena, descrita também basicamente a um giro, provavelmente aqui no giro pós-sacral. Paciente jovem, crise motora, fácil controle também, cometendo principalmente a face e o braço, 4 anos de evolução. Propomos uma remoção cirúrgica, utilizando todas aquelas técnicas que nos permitem conseguir uma remoção significativa, se possível total, sem causar prejuízo do doente. E, nesse caso, a gente utilizou um recurso, que é a ressonância magnética intraoperatória. Eu acho que esse é um caso bom em que essa técnica se aplica muito bem.
Observe aqui que durante a cirurgia a gente realizou a ressonância magnética e quando a gente achava que tinha retirado todo o tumor, pelo aspecto microscópico e também pela neuronavegação, quando a gente fez a ressonância magnética intraoperatória, a gente observou que ainda havia lesão. A gente voltou para a mesa cirúrgica e complementou a ressecção. E aqui o resultado da nossa intervenção cirúrgica, uma remoção completa do tumor. Paciente jovem, um perfil histológico e molecular favorável, que nos permite um acompanhamento desse doente somente com exames de imagem, sem adjuvância. Isso é muito bom a gente poder postergar a quimioterapia e radioterapia, que na maioria das vezes vão ser necessários nesse doente em algum momento do tratamento, mas que também estão associados a grandes prejuízos cognitivos. E aqui cabe uma pergunta: quanto ressecar o tumor? Existe alguma vantagem a gente ressecar além da área de alteração de sinal no FLAIR ou no T2? O embasamento teórico é bastante lógico. Entretanto, não existe nenhum trabalho bem desenhado que demonstre essa relação. E eu também acho que a gente precisa ser prudente e razoável com o nosso pensamento. Se a gente está operando esse doente justamente para evitar que o tumor progrida, comprometa os crapos longos das fibras brancas subcorticais e cause um prejuízo cognitivo no doente, a gente não pode provocar isso durante a nossa cirurgia. Então, uma lesão pequena dessa, na ponta do lobo temporal ou no lobo frontal, eu não acho razoável e eu não faço uma lobectomia. Eu acho razoável fazer uma remoção além dos limites da lesão, alguns milímetros. Outra coisa interessante, veja o que aconteceu com esse doente. Ele se diz incapacitado até hoje. Já faz vários anos que ele fez a cirurgia, passou por um processo de reabilitação e ele diz que não consegue trabalhar. Ele desenvolveu uma estereognosia e ele era um pedreiro que estava acostumado a sentar tijolos, a sentar azulejos e fazer alguns trabalhos delicados, que atualmente ele diz que não consegue realizar porque ele tem que ficar olhando o tempo todo para a mão dele, porque senão ele não consegue um controle adequado e não consegue fazer as funções adequadamente. Então, aqui um outro conceito de funcionalidade, que é relativa e individual. Aparentemente, uma lesão pequena numa área não eloquente pode ter causado um grande prejuízo funcional na vida desse paciente especificamente. Eu, particularmente, não realizo grandes remoções, especialmente naqueles pacientes com QI elevado ou com desempenho cognitivo privilegiado. Aqui um outro caso para a gente finalizar, uma paciente de sexo feminino, 40 anos, também com quadro de crises convulsivas, tratadas inicialmente em outro hospital. Ela fez uma remoção cirúrgica de um tumor pequeno no giro frontal superior, cujo diagnóstico veio oligodendroglioma grau 2 e foi submetido a 6 ciclos de quimioterapia adjuvante na época, com carboplatina e vincristina. Quando ela passou a fazer acompanhamento no ICESP, em 2008, a gente observou essa lesão residual na área da cirurgia, que estava se mantendo estável. Então, a gente optou, naquela época, somente por observar. Talvez, se fosse nos dias atuais, talvez eu teria tentado intervir nesse momento. 2 anos depois, a gente observou uma progressão franca, radiológica e clínica. O paciente teve uma dificuldade muito maior, necessitando de até 3 anticonvulsivantes para controlar as crises. E, nesse momento, foi submetida a uma nova cirurgia de remoção desse tumor.
Foi dessa vez também uma remoção subtotal. Usamos todas aquelas técnicas e a nossa remoção foi limitada pela área funcional da mão. A gente teve aqui novamente o diagnóstico de um oligodendroglioma grau 2. Por que eu coloquei aqui esse ponto de interrogação? Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, que o oligodendroglioma é definido como os tumores IDH mutado com P19P codeletado, e a gente não tem essa pesquisa aqui. Note que o P53 foi positivo, pequeno número de células, mas foi positivo. E nesse momento, então, a paciente foi submetida a uma terapia adjuvante com radioterapia, que era o tratamento que se fazia naquela época. Mantivemos o segmento da doente. Em 2018, 12 anos de segmento, a paciente apresentou aqui uma pequena recidiva local. Vejam só o tamanho do nódulo, um pouco mais localizado aqui, próximo do giro pré-central, porém sem prejuízo de função, apenas com controle mais difícil das crises epiléticas. A gente propôs novamente uma cirurgia para a paciente, com todas aquelas técnicas, e a gente conseguiu novamente uma boa remoção, e o diagnóstico agora já veio um diagnóstico diferente. Um ascrocitoma difuso, IDH mutado, grau 3. E a codeleção P19Q não estava presente, então se tratava de um ascrocitoma difuso IDH mutado. A gente continuou acompanhando essa doente. Nessa época, ela fez radioterapia e fez 3 ciclos de PCV, que é uma terapia bastante tóxica. A paciente não suportou, ela teve problemas hematogênicos e também problemas gastrointestinais, além de ter tido uma reação alérgica a alguma das drogas, e a quimioterapia foi interrompida. E agora, em 2021, o que a gente observa é uma perda total do controle da doença, que agora está atingindo o corpo caloso e migrando para o outro hemisfério cerebral. E agora a paciente com prejuízo funcional, uma paralisia na mão direita e um déficit cognitivo evidente. A gente tentou novamente fazer uma remoção cirúrgica, a gente fez um estudo pré-operatório que já demonstrava comprometimento de áreas eloquentes, tanto motoras, quanto por fibras de projeção. E como a gente previa, durante a cirurgia não foi possível a gente remover um volume adequado ou suficiente de tumor que pudesse impactar no tempo de sobrevida e no tempo livre de doença. E nesse momento, então, a paciente foi submetida a um terceiro ciclo de quimioterapia e continua fazendo acompanhamento com a gente. Bom, sumarizando então, os gliomas difusos grau 2 não são lesões benignas, elas devem ser encaradas como lesões pré-malignas. Mais de 80% dos pacientes apresentam sintomas ou disfunções cognitivas. A maior parte dos pacientes desenvolve déficits graves e permanentes. A sobrevida média desses doentes é de 5 a 7 anos. E quanto maior o volume e a velocidade do crescimento, maior é o risco de transformação maligna. Isso é um fator independente. Atualmente, recomenda-se que calcule com medidas objetivas a velocidade de crescimento desses tumores, através da volumetria obtida nas imagens de FLAIR. E isso é um parâmetro também que nos embasam para indicar um procedimento cirúrgico. O objetivo do tratamento é promover, então, um material adequado para o diagnóstico histológico e molecular e otimizar o tempo de sobrevida e a qualidade de vida, aliviando os sintomas, diminuindo o volume do tumor, estabilizando o crescimento do tumor e evitando a transformação maligna. Para o neurocirurgião,
A mensagem que eu gostaria de deixar é que eu recomendo cirurgia precoce, uma ressecção segura, com margem funcional e remoção do maior volume de tumor possível. Antigamente, os cirurgiões questionavam por que eu pegar uma lesão dessa. O paciente jovem assintomático é uma lesão benigna. Hoje em dia, os paradigmas mudaram. E hoje em dia, a gente pergunta por que não operar esse doente. A gente viu que essas lesões progridem, são sintomáticas e causam um prejuízo funcional importante, com grave comprometimento da qualidade de vida e da capacidade cognitiva desses pacientes. Obrigado pela atenção.